Olá, meu nome é Nayara Mota, eu sou bióloga do Instituto Inhotim e vou apresentar o trabalho intitulado Estrutura e Diversidade de Comunidades Vegetais em 3 Fisionomias de Cerrado. Esse trabalho foi realizado em conjunto com Fernando Lacerda, Alex Coelho, Jorge Duran, Alexandra Rodrigues, João Meira Neto, durante o meu doutorado em Ecologia na Universidade Federal de Viçosa. O Cerrado é considerado a maior e mais diversa região savânica tropical do mundo, possuindo mais de 12.000 espécies vasculares de planta e cobrindo aproximadamente 23% do território nacional. Essa diversidade está associada a uma larga variedade de fisionomias, incluindo campos, savanas, arbustais e florestas, que diferem em estrutura e composição e podem ser classificadas de acordo com a proporção de árvores e gramíneas. 2 estratos principais caracterizam a vegetação de cerrado: o estrato arbóreo, que inclui árvores e grandes arbustos, e o subbosque, que inclui indivíduos jovens de árvores e espécies especialistas de subbosque. Cada fisionomia de cerrado tem a sua vegetação de subbosque e arbórea específica. O aumento da cobertura da vegetação arbórea aumenta a produção de serrapilheira, reduz a amplitude termal e garante a disponibilidade de alguns nutrientes. Assim, fortemente determina as condições ambientais e o status nutricional do solo. Além disso, estudos anteriores têm mostrado que diferentes fisionomias de cerrado diferem em termos de nutrientes do solo e disponibilidade de água, matéria orgânica e conteúdo de alumínio, e pH do solo. Portanto, a cobertura da vegetação arbórea poderia largamente influenciar a diversidade e biomassa da comunidade vegetal em diferentes caminhos. Dessa forma, nós objetivamos analisar as relações entre diversidade e biomassa de herbáceas, árvores adultas e jovens em 3 fisionomias de cerrado. Assim, nós avaliamos a diversidade e estrutura de ambas as comunidades vegetais, arbórea e de subbosque. As nossas hipóteses são que diferentes fisionomias de cerrado mostrariam diferentes comunidades vegetais e que a biomassa e diversidade da vegetação de subbosque poderia ser relacionada aos de árvores. O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Paraupeba, localizada no sudeste do Brasil, e cobrindo uma área contínua de 200 hectares. A Flona de Paraupeba é uma unidade de conservação federal para uso sustentável e não há registros de corte ou incêndio desde 1952 e 1963, respectivamente. O clima da região é tropical úmido, com verões chuvosos e invernos secos. Diferentes fisionomias podem ser encontradas na Flona de Paraupeba, variando em um gradiente edáfico. Para esse estudo, nós consideramos as seguintes fisionomias de cerrado: o cerradão, aqui chamado de savana arbórea, o cerrado stricto sensu denso, aqui chamado de savana intermediária, e o cerrado stricto sensu, aqui chamado de savana aberta. O cerradão ou savana arbórea tem plantas altas com dosséis formando uma densa cobertura em latossolos vermelhos. A savana intermediária mostra grande densificação de espécies arbustivo-arbóreas sobre espécies herbáceas e subarbustivas, em latossolo vermelho-amarelo. Já a savana aberta é caracterizada pela presença de um estrato herbáceo arbustivo bem definido em latossolo amarelo. Assim, essas 3 fisionomias têm estruturas vegetais contrastantes, mas também condições de solo, com
a savana arbórea mostra os mais altos níveis de status nutricional do solo. Em cada fisionomia, nós alocamos 5 parcelas de 7 por 7 metros, onde todos os indivíduos arbóreos com circunferência maior que 10 centímetros foram amostrados e considerado como componente adulto arbóreo. Já a vegetação de subbosque foi avaliada em parcelas de 2 por 2 metros, alocadas na região central da parcela de 7 por 7. Todos os indivíduos arbóreos jovens, com circunferência menor que 10 centímetros, foram amostrados, medidos com paquímetro digital e régua graduada. Em todas essas parcelas, nós consideramos como riqueza o número de espécies de cada plot. A biomassa dos indivíduos arbóreos foi estimada por meio de uma equação proposta pelo CETEC, que considera a altura e diâmetro dos indivíduos amostrados. A biomassa do componente herbáceo foi estimada por meio do método de Brown-Blanquet. A partir da escala de Brown-Blanquet, nós calculamos a cobertura diária usando os valores médios, aqui chamados de biomassa herbácea. As diferenças entre fisionomias foram analisadas usando a ANOVA, seguida por um pós-teste de Tucker. Nós exploramos também as relações entre herbáceas e indivíduos jovens e adultos de árvores, usando a correlação de Pearson. Dados que não apresentaram distribuição normal foram transformados por raiz quadrada. Nós encontramos que, para indivíduos arbóreos, tanto adultos quanto jovens, houve uma maior diversidade na savana intermediária. Então, provavelmente, para esse componente, os níveis intermediários de recursos pode apresentar uma maior diversificação de nicho e, consequentemente, comunidades mais diversas, uma vez que a savana intermediária ela possui condições intermediárias tanto de luz quanto de nutrientes em relação às outras fisionomias. Nós encontramos também que a savana aberta, ou cerrado stricto sensu, teve a maior riqueza e biomassa de espécies herbáceas e a maior biomassa de árvores jovens. Esses resultados eram esperados, visto que esse ambiente tem grande disponibilidade de luz para o crescimento das plantas desse componente. Como o cerrado aberto também possui os menores níveis nutricionais do solo, esse resultado também mostra a especialização do subbosque, a baixa disponibilidade de nutrientes e também a elevada irradiância. Dessa forma, encontramos uma relação negativa entre a biomassa de árvores adultas e o diâmetro de árvores jovens e a riqueza e biomassa de espécies herbáceas. Isso reforça a especialização do subbosque de cerrado a se desenvolver em condições com alta disponibilidade de luz e baixa disponibilidade de nutrientes. Entre as espécies de subbosque amostradas, ressaltamos aqui a espécie Miconia albicans, que possui vários indivíduos na savana aberta e uma alta habilidade de rebrotar, contribuindo para a alta biomassa nessa fisionomia. Essa espécie é capaz de se estabelecer com muito sucesso em ambientes com altos níveis de alumínio e possui uma vantagem competitiva sobre outras espécies nesses ambientes. A partir do exposto, nós concluímos que a diversidade e biomassa vegetal difere entre as fisionomias de cerrado. Esse estudo também mostra intensas relações entre as diferentes comunidades vegetais avaliadas, indivíduos arbóreos, jovens e adultos e herbáceas. Essas relações, provavelmente dirigidas por competição por luz e recursos dos solos, antecipam que algum distúrbio afetando um componente do cerrado ou uma mudança na dominância relativa de uma das fisionomias poderia causar efeito cascata em muitos componentes desse bioma.
Eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização desse trabalho e aos organizadores do Congresso de Ecologia pela oportunidade de apresentá-lo. Meu muito obrigada.